Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Conversa Afiada, abraçando, né, você que está nos assistindo pelo YouTube e também neste domingão nos ouvindo através da Rádio Vertical FM. Hoje vocês podem notar que, né, a gente sempre fala no Renato do Portal para lá, para cá, mas ele só fica nos bastidores. E hoje ele está com a gente aqui, né? E já desejando aí as boas-vindas ao Renato do Portal Arcos. Do meu lado direito, meu parceiro, companheiro Jaime Pedrosa, jornalista Jaime Pedrosa. Porque hoje nós estamos aqui com o Jaime e também com o Renato. Porque nós fizemos, né, a união aí dos veículos de comunicação para a cobertura das eleições 2024, né? Rádio Vertical FM, Portal Arcos e o podcast Conversa Afiada. E nós acabamos, né, de receber aqui nos nossos estúdios os representantes dos 3 ainda pré-candidatos, né, porque começa a ser candidato e poder fazer as campanhas dia 16, né? Então o podcast vai ao ar antes. No domingo na Vertical não, já são candidatos, mas agora na gravação ainda são pré-candidatos. Então ficou tudo definido, né? E a gente vai estar passando para vocês as datas que a gente vai estar fazendo com entrevistas com os candidatos a prefeito. Infelizmente, né, para nossa tristeza, né, os 3 vices não quiseram dar entrevista. Confesso que não entendi o porquê, mas enfim, a gente respeita, né? E também o nosso debate, que já tem a data definida com a confirmação da participação dos 3 pré-candidatos a prefeito em Arcos. Bom, Jaime, eu vou convidar o Renato, vou dar a boas-vindas ao Renato primeiro, né? Porque ele deu as caras hoje, né? O sombra do ratinho, apareceu a Margarida. Renato, seja bem-vindo à nossa conversa afiada, que você participa toda segunda, mas hoje de corpo e alma. Hoje para valer, né? Para valer. Muito obrigado pelo convite, né? E uma boa noite, boa tarde, bom dia a todos. E é isso aí, antes. Acho que vai ser uma cobertura bem bacana, diferente, né? E tem tudo para ser um marco histórico aí. E se Deus quiser, correrá tudo bem, né? E que pena, né? Você falou a respeito dos candidatos a vice, a gente já adiantou isso, né? Apesar que o candidato a vice, pré-candidato a vice do Helder foi um... ele estaria disposto, né? Daqui a pouco como a gente vai quis, chamar o Jaime, nós vamos explicar isso, né? Assunto, vamos explicar. Mas faz parte, né? Claro. A gente também não pode obrigar, e se eles não se sentiram à vontade nesse momento. Mas o mais importante é que vai acontecer as entrevistas com os candidatos a prefeito e também o debate. Ok. Jaime Pedrosa, mais uma vez, nós estamos aí, seu Jaime. Muito bem, e na expectativa, bom dia, boa tarde, boa noite, para você da Vertical também um abraço, um bom domingo, na expectativa de começar a cobertura das eleições de 2024, candidatos a prefeito, aqui em Arcos, e mais uma vez, eu, você e o Renato estamos aqui para fazer um trabalho, né, que nunca foi feito em Arcos, nesse nível. Juntando aí os veículos de comunicação, a Vertical FM, Portal Arcos, podcast Conversa Afiada, abrindo realmente espaço democrático para todo mundo. Como vocês já adiantaram, nós fizemos uma reunião no dia 8, e fizemos uma segunda reunião hoje, dia 12, com os representantes, e foram 2 reuniões tranquilas, reuniões bem democráticas, onde que eles puderam sugerir mudanças, sugestões. Vai ficar do jeito que eles quiseram. Sim, praticamente. Porque eles abriram mão de algumas coisas, nós abrimos mão de algumas outras coisas que a gente tinha definido, almejado, e no final das contas o projeto vai seguir, e aí com a concordância dos 3, que é o mais importante, né? Porque a nossa preocupação
é que um dos candidatos, às vezes, quisesse ficar de fora, e aí o processo não ficaria bacana, não ficaria democrático, como é dessa forma que desenhou. Nós estamos em mãos aqui, essa aqui já é a segunda ata, né? Nós fizemos uma primeira ata na reunião do dia 8, e essa aqui já é a segunda, assinada por todos, acordado os temas e as mudanças e sugestões que eles trouxeram, e nós também. Sorteio da ordem, os sorteios já estão todos aqui, nós vamos poder falar para vocês que estão nos acompanhando. E também algumas sugestões que nós demos, que eles acataram, também foi aceito e está aqui acordado nessa ata. Então eu estou, eu pessoalmente, satisfeito com o que foi resolvido, né? E acho que vai ser uma boa oportunidade da gente fazer um bom trabalho e dos candidatos também aproveitarem essas mídias. E não sei se o Renato concorda, o nível, né? Estiveram presentes aqui o Márcio Ferreira, o Arley Barboni, né? Representando o candidato baiano. O Bruno hoje veio sozinho, mas semana passada o Vinícius esteve com ele aqui representando o candidato Wellington, e o Helder Ribeiro veio pessoalmente. Sim. E não sei se você concorda, o nível, né? Sim. Foi alto nível mesmo, um negócio assim, eu nunca vi uma reunião política em alto a nível verdade, como essa aqui. E a gente acompanhou várias aí, né? E de fato correu muito bem, de uma coisa muito harmônica, né? Todos conversando entre si, mostrando até uma boa amizade, dá indícios que a campanha também correrá com uma coisa mais harmoniosa. Então, isso para mim sinalizou isso. E talvez até uma forma inédita, né? Já vamos entrar demais não, porque daqui a pouco você vai falar disso. Pra não ser aquela baixaria da passada, né? E de tantas outras, né? Mas a passada bateu todos os recordes. Até porque o eleitor está cansado disso, né? O eleitor está cansado desse debate de baixo nível. O eleitor está procurando o debate dentro das ideias, dentro das propostas. Não partir para o lado pessoal. Que isso não vai levar a nada. Né? A única notícia triste que eles trouxeram para nós é a não participação dos vices-prefeitos. Eu não entendi, senhores vices, sinceramente. Também não. Por que vocês não querem dar entrevista para nós? Respeitamos, mas não entendi. A justificativa foi questão de agenda, né? Que eles não se sentiram confortáveis, de modo como vai correr a campanha. Renato. E o Helder, pelo cavalheirismo, falou, então vamos acompanhar. O candidato a vice do Helder Ribeiro, que é o Marcelo Marcelo Assis, ele estava disposto a dar a entrevista. Né? Mas aí o Helder abriu mão como uma espécie de cavalheirismo com os outros dois. Porque poderia acontecer, né? A entrevista só com ele. Na verdade, quem puxou a fila foi o candidato a vice do prefeito baiano. Né? O que eu entendo... que puxou a fila dizendo não. Porque, pode me corrigir se eu estiver errado, o candidato a vice não é um propenso prefeito? Sim. No afastamento do prefeito? E que pode acontecer. Ele não pode vir assumir? Doutor Roberto já assumiu a prefeitura. Quem mais que assumiu a prefeitura? Doutor Roberto, eu tenho certeza. Sebastião na ausência da dona Hilda. Já sim. Roberto na ausência do Plácido. Então o vice... o vice tem que estar preparado em todos os detalhes para assumir a prefeitura. Até porque se não precisasse do vice, não precisava ter ele. Ele não teria um salário para isso. Ele está ali porque o prefeito pode morrer. Daqui a pouquinho, nós estamos gravando aqui, daqui meia hora nós podemos sofrer um infarto aqui e morrer. O prefeito pode morrer. Pode desanimar. O prefeito também, pode largar falando que quer mexer com isso mais. Ele pode candidatar. Não, ele pode candidatar a deputado, governador, e o vice está lá. Então, quando a gente quer a entrevista com o vice, é porque ele faz parte do processo. E acho que as pessoas. É interessante para as campanhas que também tem um espaço assim para eles, porque as pessoas querem conhecer, né? Claro. E querendo ou não, o candidato a prefeito sempre é muito conhecido. Ele está sempre em mídia, ele está sempre se falando em algum local, ele está sempre... E o vice geralmente, apesar que no caso o vice do candidato baiano já você conhece, então já tem um conhecimento aí, mas os outros dois são novos, né? Pois é, mas eu na área e política. Eu não coloco, também é bem conhecido, eu não coloco o candidato a vice em segundo plano hora nenhuma. Eu acho que ele tem que ter a mesma capacidade que o candidato a prefeito, de fala, de argumentação, de discussão.
na verdade, a minha ideia inicial nesse projeto era ter um debate de vice. Mas eu não quis ser tão ousado, porque eu ousei nas entrevistas e eles não aceitaram. Não é demais lembrar que na passada nós fizemos. Eu ia perguntar A entrevista agora. com o vice, fizemos. A Vertical chegou a fazer, né? Fizemos com os Teve, vices. É E correu maravilhosamente o que bem. nós não queremos é aquela velha historinha de que vice é igual buzina de avião, Não, vice não é pode, igual mama de homem. É fantasia, é só para enfeite. Exatamente. E não é. O vice faz parte do processo. Com certeza. Nós temos aí na história da República um presidente da República cassado, Fernando Collor de Mello, e Itamar Franco, seu vice, Um vice de mais de 2 anos, né? mais de 2 Assumindo o país. E fez um grande trabalho. O plano real que está aí foi o Itamar Franco. Foi no período dele. O vice não pode ser uma surpresa. Não né? Tem pode que ser. Então, o que nós estamos muito tristes, né? Porque que os vices... Volto a dizer, nós respeitamos. Tanto é que nós combinamos com eles aqui, retiramos numa boa. Na boa. Né? Mas só E que a gente como fica estão por entender justificando o porquê essa questão não dessa dá participação maior dos vices na campanha, também pode ser algo interessante, né? Que a gente vai ver aí. Então vamos acompanhar as aguardar, campanhas pra gente ver. É. Que também seria algo mais inédito, né? eu Pelo já- que eu tenho, eu tô menos tempo acompanhando, né? Não me lembro de ver tanta participação, quem sabe vai ser essa então. Pois Por é. isso dessa agenda, e até Tomara. como os vices também são mais atarefados, né? Durante o dia, suas profissões, né? Que eles já têm. Vamos aguardar para ver que caminho segue. se procede a desculpa, né? Isso. Então vamos lá. Então nós já começamos segunda agora. Isso. A gravar, mas vai no ar. Não, é ao vivo, né? É, Não, ao vivo. Aí Entrevista ao é o vivo, seguinte, verdade. a primeira rodada de entrevista vai acontecer com os prefeitos primeiro, né? Isso. E o debate será na sequência. Então nós vamos trazer aqui o que ficou definido nessa reunião de hoje, né? A respeito das entrevistas com os prefeitos. Lembrando que eles saíram daqui deixando aberta uma segunda rodada de entrevista após o debate, que nós vamos estar Possivelmente. realizando uma segunda reunião para programar essa rodada de entrevista. Mas a princípio, uma rodada de entrevistas e um debate. Isso. Ok? Então começa dia 19 com quem, Jaime? Bom, Segunda agora. esse sorteio foi vai feito. ser ao vivo, viu, gente? Verdade. 20 horas ao É. vivo. Não vai ser mais. A gente grava na segunda, passa na quinta, não. Lembrando que você que está no canal aí, já vai lá e ativa o sininho, inscreve, né? Isso. Porque Perder você a não vai entrevista. perder a entrevista ao vivo. E a reprise, aí sim, gravada, reprise 11, meio-dia na Vertical. Na Aí Vertical é a no reprise, domingo. Né? No domingo, né? Isso. Mas enfim, a entrevista ao vivo no podcast, dia 19, candidato Helder Ribeiro, dia 26, candidato Claudemir Zé de Mello, e dia 2 de setembro, candidato Wellington, de acordo com o sorteio feito aqui na presença dos representantes. Ok? E na próxima segunda, E aí, dia 9. aí 9 de setembro, o nosso debate, gente. Isso. Aí vão estar aqui nesse estúdio, os três já confirmaram presença, né? Isso. O Helder Ribeiro, o prefeito baiano e o candidato doutor Wellington Roque. E aí você tem aí, Jaime, como que vai ser, como que vai ser o bloco, né? Cada bloco, e nós já sorteamos na presença A de participação todos, deles a participação. já ficou sorteado, já foi sorteado hoje. Então é o seguinte, no primeiro bloco, candidatos respondem perguntas sorteadas pelo apresentador, uma para cada candidato, extraída de sugestões feitas leitores do portal e equipe de jornalismo da Rádio Vertical e também do portal Arcos. Ou seja, as perguntas estarão aqui, nessa mesa, numa cumbuca, elas serão sorteadas e os candidatos vão responder as perguntas nessa ordem. Primeiro, Helder Ribeiro. Segundo, Wellington Roque. E terceiro, Claudemir Zé de Mello. De acordo com o sorteio. Resposta 2 minutos e 30 segundos para o apresentador Fazer formular a pergunta. Ok. No segundo bloco, cada candidato faz uma pergunta sobre o tema de sua escolha e ele mesmo escolhe o candidato que vai responder com direito à réplica e tréplica. Ok? E lembrando que em todos os blocos, cada candidato só pode ser perguntado uma única vez. Isso.
A participação, então, no segundo bloco ficou a seguinte: primeiro o Wellington, segundo o Claudemir e terceiro Helder Ribeiro. No terceiro bloco, os temas serão sorteados pelo mediador. Os participantes escolhem quem irá responder e formulam perguntas com direito à réplica e tréplica. A mesma coisa, cada um só pode ser perguntado uma única vez. Sequência de resposta, né? Quem vai responder? O Wellington primeiro, Helder em segundo e Claudemir em terceiro. Também tempo de 2 minutos, né? A pergunta 30 segundos, tempo de 2 minutos para a resposta, 1 minuto réplica, 45 segundos tréplica. Quarto bloco, cada candidato faz uma pergunta escolhendo o candidato que vai responder. Nesse bloco, os temas serão livres à escolha do candidato. Então ele mesmo vai pensar o tema, vai trazer, e ele mesmo vai formular a pergunta dentro do tempo, que será pergunta 30 segundos, resposta 2 minutos, réplica 1 minuto, tréplica 45 segundos. Quem será o primeiro nesse bloco? O Wellington, o segundo Helder e o terceiro Claudemir. No quinto bloco, isso aqui já foi até uma sugestão, um pedido dos representantes, né? Será o bloco de considerações finais. Então, cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais, com o tema e assunto à sua escolha. O primeiro a fazer as considerações finais, o Wellington, o segundo, o Helder, e o Claudemir será o último a fazer as considerações finais. Ok, então, gente, tá aí, ó. Então a gente já vai passando para os seus amigos, para os seus familiares. Corre lá no Conversa Fiada, né? Curte o canal, ativa o sininho, porque na hora que começar o debate, vai chegar no seu celular a notificação. É só você clicar e assistir, né? E dia 9 de setembro, ok? Lembrando que nesse dia, né, do debate, a transmissão do áudio também será pela Rádio Vertical ao vivo. Exatamente. Gente... Então o pessoal que está trabalhando, às vezes não vai poder assistir, pode ouvir no rádio. Exatamente. E só reforçar mais uma vez que tudo foi sorteado, nessa ordem, foi sorteado aqui com todos os representantes, para não ter dúvida, né? Exatamente. Olha, essa eleição, tirando o Helder, que é a primeira vez, né, que ele se candidata, nós temos o atual prefeito tentando a sua reeleição e o doutor Wellington, né, que sairá candidato. Eu trouxe aqui, me parece, pela terceira vez ele estaria envolvido numa eleição. Vamos lá. Isso. E nós vamos trazer aqui, dos últimos 24 anos, nós vamos mostrar para vocês que a eleição em Arcos, ela é uma eleição diferente de tudo que já se viu nessa vida. Já aconteceu de tudo, né? Já teve... aliás, não são nem 24, são 28 anos, porque nós vamos voltar num lance pitoresco aqui, na eleição de 1996, quando o candidato chegou até a ser sentado na cadeira. Toma que essa cadeira é sua. Né? E na hora que abriu a urna, deram cédulas, deu outro problema. Deu outra demorava, coisa. né? Exatamente, porque era na cédula, né? Mas enfim, colocando, o que nós queremos mostrar é colocando os candidatos, né, dessa eleição agora, para mostrar para a população que eles já estão há muito tempo na política, tirando o Helder. E que a eleição de Arcos, ela não tem esse negócio de já ganhou. Exatamente. Que ela é definida nos últimos instantes, nos últimos dias. E nós temos 3 fatos, né, que nós vamos contar. Pessoal, não desliga, gente, e não desconecta, quem está aí com a gente no YouTube, tem 3 fatos aqui que vão provar o que nós estamos falando. Né, que Arcos, e em off aqui com os representantes, a gente contando, né? Só na verdade, eles foram lembrar, realmente. Né, são fatos que mostram que Arcos é totalmente diferente a política aqui. Né? Não segue um padrão. Um padrão, né? Vamos começar lá então, 2000, quando o atual prefeito se candidatou a primeira vez. Nessa aqui de 2000, me parece, se eu estiver errado depois, o próprio Dr. Wellington, ou, né, a coordenação de campanha dele, pode nos corrigir, não tem problema. Me parece que essa aqui ele não participou. Tá? Me parece. Nessa eleição, nós tivemos 5 candidatos. Lécio,
Dr. Roberto Dias, o baiano, atual prefeito, o ex-prefeito e já saudoso Paulo Marques de Oliveira e o Catitu, né? E o que aconteceu? Nessa eleição, nós tivemos o Lécio eleito com 9.337 votos, Roberto Dias ficou em segundo com 6.087 votos, o atual prefeito baiano, que foi a primeira tentativa dele, candidatura para prefeito, ele obteve 3.428 votos, o Paulo Marques ficou em quarto com 1.293 e o Catitu em quinto com 572 votos. Lembrando que o Paulo Marques já havia sido prefeito, né? Isso. Paulo Marques, 89. 82, não, 89 era a Dona Hilda. O Paulo Marques foi 78 a 78. 82. Isso. Depois veio Plácido, 86 a 88. Porque naquela época o mandato Não, teve era um mandato de 6 anos, então, do Plácido, 83 a 88, 89 a 92, Dona Hilda, 93 a 96, Plácido, 97 a 2000, Dona Hilda. E aí nós começamos aqui no 2000. Deus abençoe essa memória sua. Tá Ó, louco? Eu comecei no meio da política em 1987. Tá nascendo. Você é de 87? 87, Aí, ó, tá vendo? Então, quando eu comecei, você Tá nascendo tava na ainda. barriga da sua mãe. Muito bem. Vamos para 2004. O atual prefeito tentou mais uma vez, 2004, e nessa eleição tivemos apenas 2 candidatos, Plácido e Baiano. O Plácido foi eleito com 11.774, Baiano ficou em segundo com 10.181 votos, ok? Pulamos para 2008. Aí, mais uma vez, o atual prefeito foi candidato. Dessa vez ele conseguiu a vitória. Nós tivemos nessa eleição 4 candidatos. Baiano, Denilson Teixeira, que é aí que a gente quer mostrar, né? Que os adversários que já foram adversários, já foram companheiro, né? O Denilson, que enfrentou o Baiano em 2008, foi vice do Baiano em 2004. Olha aqui. Foi candidato a vice dele em 2004. Vice do Baiano em 2004. E 4 anos depois, o Denilson enfrentou o Baiano. Nessa aqui, do Plácido, Roberto Dias foi candidato a vice. E o Denilson, né? 2004, vice do Baiano. Aí nós vamos falando de todos os vices, que ele mudou também várias vezes. Mudou. Aqui na primeira eleição vez dele em que 2000, repete, né? foi... É a primeira vez. Em 2000 foi o já saudoso professor William. Tá. Verdade. Vice do Baiano no ano 2000, professor William William Alves. Teixeira. Uhum. Exatamente. Aí aqui em 2004, Denilson, vice do Baiano. Isso. Aí em 2008, o Denilson deixou E aí, de só para ser... completar, além dele teve o Baltazar e o o Genorim, né, em 2008. Mas aí o que chama atenção aqui é que em 4 anos, Baiano e Denilson deixaram de ser companheiros para ser adversário, Isso. né? Uhum. Nessa eleição, o Baiano teve 11.298 votos, foi eleito. O Denilson ficou com 9.586 votos, o Baltazar teve 843 e o Genorinho 701, ok? Ok. Aí, pulamos, Baiano prefeito, pulamos mais 4 anos, 2012, essa é a segunda vez que ele tenta a reeleição, né? Aqui ele já foi Isso. para a primeira reeleição, é aquela que depois nós vamos contar das histórias em que que teve a candidatura cassada e que o Lécio era o favorito para ficar em segundo e deu o Dr. Roberto, é naqueles assuntos pitorescos, mas enfim. Aí já nessa, aqui quando o Baiano ganhou, João Júlio Cardoso, vice dele. Certo? Isso. Passaram-se 4 anos, o João Júlio foi apoiar o Lécio contra ele ainda era vice-prefeito, saiu do barco do prefeito, foi apoiar o Lécio e o Baiano teve quem? O seu adversário de agora. O vice do Baiano em 2012, doutor Wellington Roque. Isso. Olha que
Vai anotando aí. Vai anotando, fazendo, gente, porque é uma salada de frutas, né? Já começou a dar um nó. Exatamente. Então, o vice do Baiano em 2012 é o seu adversário de agora, Dr. Wellington Roque. Nessa eleição de 2012, Baiano teve 10.665 votos, mesmo com a candidatura cassada. Aí o doutor Roberto Alves... Depois que o juiz foi numa rádio e anunciou, né, a candidatura estaria cassada e que o voto não seria computado. E o Wellington também foi vice do Denilson naquela. Esquecemos, exatamente, boa. Aqui, quando o Baiano venceu o Denilson, quem era o vice do Denilson? Doutor Wellington Roque. Isso. 2008. 2008. Então acho que foi a primeira vez que ele chegou a participar, assim, exatamente, né? Que a gente sabe, né? Isso. Então aqui, ó, 2008, o vice do Denilson, Dr. Wellington Roque. Isso. Aí nessa eleição pitoresca, que o Baiano venceu com a chapa cassada, ele teve 10.665 votos. Aí a surpresa, Dr. Roberto Alves. Uhum. É um dos assuntos que lá pra frente nós vamos falar aonde que entra o Helder Ribeiro nessa história, né? Dr. Roberto não tinha candidato a vereador, né? E a vice dele era a secretária do consultório dele, que nem política era, é Luciana, né? Acho que é Luciana. Luciana. Me perdoe se a gente estiver enganado, mas eu acho que é Luciana. Aí, o Lécio tinha um apoio de todos os políticos da época. Governador do estado. Teve um comício, vocês devem se lembrar disso, no bairro Calcita, em que estavam presentes no palanque do Lécio Aécio Neves, Alberto Pinto Coelho, na época presidente da Assembleia, Danilo de Castro, o deputado federal, um dos mais votados do estado. Enfim, estavam praticamente todas as alas políticas apoiando o Lécio. Essa foi a surpresa da eleição de 2012, que o Lécio ficou em terceiro lugar atrás do Roberto Alves, que veio assumir, né, até um ano e 8 meses, ano e 8 meses, até o Baiano conseguir reverter em Brasília o seu processo. Júlio do Paulo Marques, nessa eleição, 331 votos. Ok? Muito bem. Vamos para 2016. Aí, 2016, o doutor Wellington, candidato, apoiado pelo Baiano. Isso. E continua nossa vitamina de banana, maçã, morango, mamão. Agora, o doutor Wellington é adversário do Baiano. Ele foi vice dele em 2012, teve o apoio dele em 2016 e agora vai enfrentá-lo. Ok? Nessa eleição, o doutor Wellington perdeu para o Denilson. Denilson teve 10.802 votos e o Dr. Wellington teve 9.688. O Roberto Alves teve 3.726 e o Júlio do Paulo Marques 481. Reza a lenda, aí é lenda, gente. Isso aqui, se falar que é para nós provar, não tem. Reza a lenda que nos últimos dias de campanha o Roberto Alves estava pedindo voto pro Denilson. Aí, se é verdade ou mentira. Só ele para contar. Só ele para falar, para não é mentira, não é verdade. Reza a lenda, né? Que aconteceu isso. Lenda é lenda. Lenda é lenda, não é fato e nem notícia, né? Nós não estamos afirmando nada. Na passada, veio Baiano contra Denilson Teixeira. Então, na verdade, Baiano e Denilson já se enfrentaram 2 vezes, né? Isso. Com 2 vitórias do Baiano. Uma em 2008 e uma em 2020, na eleição passada. Quando o Baiano teve 12.539 e o Denilson teve 8.486 votos. O detalhe Denilson aqui... e o Wellington. Denilson contra o Wellington já foi vice do Denilson também. Exatamente. Aí os vices aqui. Vamos. Nesses vices aqui, do Denilson Aline e do Baiano, o médico Sérgio Vilela, que vai repetir agora. Que é o atual vice-prefeito. Que é a primeira vez também que o Baiano repete um vice. Há um detalhe aqui, se vocês notarem, que nessa mistura, vai pra lá, vem pra cá, apoia um, outro apoia, o Baiano, ele está há 20 anos no mesmo partido.
Em eu 2000, ia perguntar isso. em Se 2000, desde o início era. ele concorreu pelo PMN, mas já a partir de 2004, PL, a PR, que é o mesmo PL, né, que mudou de nome. Então, o Baiano sempre, de 2004 para cá, sempre no mesmo 20 partido. anos. O Denilson, quando enfrentou o Baiano, estava no PV. Depois, quando ele venceu o Dr. Huerta, ele estava no PMDB. E quando ele perdeu para o Baiano, agora na última, ele estava no Cidadania. Ok? O Dr. Wellington estava no PSD, quando ele perdeu para o Denilson. E agora, eu esqueci o nome do partido, é o número 10. Depois a gente vai até pesquisar aí. Agora. Pesquisa aí para nós. Enquanto ele vai falando ali, você olha. Isso, olha aí. Então é isso, Jaime. O primeiro debate nosso aqui é isso. É uma eleição em que, tirando o Helder, que é a primeira vez, o Baiano e o Dr. Wellington, eles já foram adversários, já foram companheiros e voltam a ser adversários. Sim. Essa alternância, ela acontece já, pelo que você mostrou aí, desde o ano 2000, 2004. Republicanos. Então, Republicanos. Falando o nome aqui do partido, é o PL 22 do Baiano e o Republicanos 10. Porque nós estamos falando porque eles mudaram de partido. Sim. Né? E lembrando, gente, que todos os dados aqui que o Anderson trouxe são extraídos do site do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, né? Inclusive, para achar 2000 foi difícil pra caramba, né? Rapaz, que a Nossa, internet ainda está engatinhando. Estava engatinhando e foi Se difícil. usava, né? Ter tudo digitalizado, né? Mas é um O que panorama... vocês acham disso? Camarada, é normal ou vocês acham que não é normal? O cara tá de um lado numa, no outro ele tá na outra, depois ele volta pra cá, depois ele volta pra lá, e aí? Eu quero a opinião de vocês dois a respeito disso. Quer falar primeiro? Pode falar. Eu acho. Até um certo grau, normal. Por quê? A predisposição para enfrentar uma campanha política, a gente sempre vê isso muito, né? Esse ano não foi diferente. A gente começou, se contasse todos os pré-candidatos, enchia as duas mãos. Tinha Dava uns monte. 10. Todo mundo que falou que era pré-candidato. Mesmo os que contavam, os de brincadeira não conta, não. Mas os que falaram sério, que chegaram até a ventilar alguma coisa aí. Só que na hora de ir pra frente com a coisa, o negócio, não sei como é que é, eu nunca fui, não sei. Mas parece que pesa, pessoal. E aí começam a entrar outras coisas. O verdadeiro motivo que a pessoa quis entrar, se ela queria, era ver uma força política que ela tinha para garantir alguma parceria com algum outro candidato mais forte. Isso existe, né? O financeiro. O financeiro às vezes aperta, apesar que a campanha de hoje, já desde a passada e as próximas que virão, eu acho que está ficando cada vez menos ligada a isso. É verdade. Né? Pela força que as pessoas conseguem ter com os seus próprios veículos, né? A rede social, o próprio candidato. E também pela facilidade que se tem hoje da pessoa se mostrar, se comunicar com os eleitores, como interessada em algo pela cidade, enfim. Então as pessoas já vão conhecendo ali. Então, assim, nesse fator de ser estranho ou não, um ser adversário hoje, amanhã ser companheiro, eu acho que não... Eu diria que até um certo nível é normal. Não sei dizer assim se teria... Porque às vezes o cara quer ir, né? Ele tem o sonho, vamos pôr esse cenário, o cara tem o sonho de um dia ser prefeito da cidade. Só que ele só conseguia ficar naquele grupo que ele estava, vamos supor, sendo vice. Ou às vezes nem ia ser vice mais, porque trocou o vice. Ele vai procurar um caminho de ser o candidato. Penso que é isso. Não creio que seja por brigas, por desentendimentos, que eles saem adversários. Porque depois eles estão juntos, depois eles estão... A gente tá vendo isso aí, se juntar aqui, fizer uma conta, eu comecei a rabiscar aqui e perdi. Né? Eu acho que por inimizade não. Eu acho que é por interesse mesmo de vontade de ser. Se você tem vontade de ser o candidato, e aí você não tem uma vaga onde você estava naquele grupo político, você vai acabar passando para outro.
Quero acreditar que seja isso. Não vou afirmar também, não. Não, eu até concordo com o Renato que seja essa questão, que às vezes eles optam uma hora de sair contra, outra hora de sair junto, por motivos aí de partido, de ala que favoreceu ou que deixou de favorecer, né? Ao mesmo tempo eu fico triste diante do seu relato e em ver que a política de Arcos, pelo menos de 2000 para cá, muito pouca coisa mudou. Muito poucos personagens novos apareceram, né? Que são sempre os mesmos personagens. Isso mostra que a nossa política de Arcos ela é pobre. Ela não tem de uma nova novas safra, figuras. né? Não tem. Não tem safra nova. Se você tirar aí os personagens mais conhecidos, mais frequentes na política, você não teria uma eleição hoje. Os não que teria tentaram candidatos. ser novidade, mas sumiram. Catitu, Baltazar, Genorinho, Júlio Despachante. Roberto Alves, não sei por quê. Foi uma novidade, Foi uma mas novidade que ficou... chegou até ao cargo. Né? E não sei tentou por mais uma que vez, né? não continuou. Aí pode ser que seja pessoal ou pode ser que seja por algum motivo de trabalho, não se sabe. Talvez um dia a gente possa até fazer uma entrevista com ele e perguntar, né? O porquê que hoje ele ficou fora da política, mesmo tendo assumido o cargo, mesmo tendo uma votação boa numa segunda tentativa, né? Mas acabou não se candidatando mais, né? Então isso aí me deixa, a observação que eu gostaria de fazer é essa, que novas figuras muito poucos estão surgindo. Nessa eleição, como pré-candidato, nós tivemos aí o surgimento de algumas figuras, né? Mas que optaram em ficar nos bastidores. Podemos citar das entrevistas que nós fizemos com os pré-candidatos, o Otávio Miranda, o Robson, o Robinho, né? E o Antônio Vitor, né? Que foram os que a gente fez. Mas, além deles, nós tivemos, né, o Ronaldo da Arcolube, que acabou se tornando vice do Wellington, né? E tivemos alguns outros nomes aí que ventilaram, né? Mas que manteve mesmo foi só o Helder. E desses que manteve foi o Helder, dos novos. Então, assim, precisaria, né? Eu ficaria feliz se nós tivéssemos uma eleição aqui com pelo menos 5 candidatos, seria o ideal. Mas a gente sabe que o cenário político, com muitos candidatos, talvez, né? Muitos entendidos em política acham que favoreceria o atual prefeito. Eu não vejo dessa forma, mas porque eu acho que o que o Anderson mostrou aqui, que não tem, a política de Arcos não tem política ganha. Não tem. Eu acho que talvez naquela velha política, daquele tempo ainda, que era uma coisa mais maçante, mais difícil das pessoas acompanharem, até talvez fizesse essa diferença. Muitos candidatos favoreciam o mais forte. Mas hoje em dia, eu acho que pelo menos nessa... ou o que está na cadeira, que né? Está ali. Eu acho que agora isso não é uma via de regra. Eu acho que talvez nunca fosse, né? Mas eu acho que agora não seria. Porque a gente não sabe. Eu tô vendo as pessoas, eu tô sentindo as pessoas muito cansadas dessa coisa da política, de ficar discutindo, de ficar... Eles já estão definidos quem eles querem, parece, né? Eles almejam que tivessem mais candidatos para ter mais opções. E essa é a impressão que eu fico conversando com as pessoas que a gente tem convívio durante o dia, a gente, né, conversa bastante. Então eu não sei se esse favoritismo hoje em dia ainda existe, pelo menos aqui em Arcos, vamos falar de Arcos, para que impeça as pessoas de ir, porque no final é sempre isso. Quando vai chegando a época das convenções partidárias, aí resolve, não, nós temos que juntar, vem sempre aquele argumento que senão vai ficar ruim. Tem que ser, porque senão fulano ganha, senão Beltrano perde.
E aí eu não sei. Mas Ninguém hoje- nunca arrisca. o Agora temos aí o Helder que vai arriscar, olhar isso, né? Mas o que o Jaime está querendo é uma eleição com muitos candidatos. Talvez, vocês que tocaram no assunto, não surgem novos, igual nós temos o Helder Ribeiro agora com a cara e a coragem. Isso. Mas será que a culpa não é do próprio eleitor e eu vou tentar provar para vocês aqui? Ó, Pode provar, ué, quem sabe. quando o Catitu tentou, ele teve 578 votos. Quando Baltazar e Agenor tentaram, Baltazar 840 votos de vereador, Baltazar 843, Agenor 701. O Júlio tentou 2 vezes, numa ele teve 331, na outra ele teve 481. Será que não seria o próprio eleitor Que acaba desanimando que o acaba candidato. desanimando o candidato? Eu Pode acho ser? que no passado isso aconteceu, sim. Porque aí Você lembra essas o campanhas aqui? camarada Ó? olha aqui, ele fala, mas isso aqui... Vai adesivar um carro de um candidato Então. hoje pra você ver se ele quer. Se a Pois é. pessoa quer. Hoje Aqui. a pessoa, ela tá assim, ela quer, ela não tá querendo mais isso. Nessa época aí, era quase que time, né? Você passar nas casas, você podia contar os adesivos, as bandeiras, Dava para contar. entendeu? Quanto menos. Você saía contando os adesivos nos carros, você já fazia um tinha uma parâmetro para média. saber o que ia Quem tava acontecer na forte, eleição. quem não tava. Olha, eu contei 20 carros com adesivo do fulano. É, E só 10 fazia com adesivo filas do e ciclano. filas. E era uma época que não se tinha essa informação chegando tão rápido nas pessoas. Era uma informação mais presa a emissoras que tinham, né? Tinha ali um horário das coisas, a mídias mais físicas, que tinha data para chegar, tempo. Então nada acontecia tão rápido. Hoje não tem isso. Hoje as pessoas se comunicam, até às vezes tá passando esse momento ruim de acontecer também de ter muita fake news, essas coisas, né? Mas as pessoas também estão ficando mais críticas de também saber separar isso. Então eu não sei se para hoje, eu acho que talvez o desânimo vem lá de trás sim, porque a Porque culpa é do eleitor de não porque escolher. se você olhar nas últimas eleições... só Será os que se figurões. tivessem, os 5 que tivessem agora, será que o pessoal ia fazer ou ia preservar aquela ideia antiga de não vou perder voto, ou eu vou votar no fulano porque já ganhou? Porque nos últimos 24 anos, só os figurões da política local se elegeram. É. Lécio, Plácido, Baiano, Denilson. Teve o Dr. Roberto Alves no meio aí, mas, Sempre duas alas. mas foi por causa de questão judicial. né? Porque na urna deu Baiano. Né? Até outra coisa interessante também, a gente falando de surgirem novos candidatos, mas precisa também que esse candidato ele crie um grupo dele, porque não adianta ele surgir um candidato novo dentro de um grupo antigo, que vai coordenar aquela campanha dele ali, aquela vida política dele, porque ele precisa começar algo novo do zero, novas pessoas junto com ele. Ele tem que fazer uma nova administração. Né? Não adianta ele ser um novo candidato também e tá todo mundo ali junto, igual Mas sempre. se né? você observar, E como criar grandes esse grupo novo grupos, também, né? Então, grandes grupos aqui em Arcos são poucos. Se for imaginar aqui, você vai encontrar uns 5 grupos é. maiores. É isso. Eu acho que politicamente sempre, acho que Porque até todos hoje aqui- eram 2 Todos grandes que nós fortes, citamos né? aqui são herdeiros da Dona Hilda ou do Plácido. É, Ninguém criou grupo. Não. O Baiano e o Denilson. talvez esteja criando por agora, né? A gente não Mas conhece são ainda, não teve Não, ainda mas uma... aqui, Baltazar tentou se desgarrar, Genor tentou se desgarrar, Júlio tentou se desgarrar, Catitu tentou e teve uma votação pífia. Agora vem Mas cá. eles não insistiram. É o que eu ia falar Eu agora. imagino assim, que por que eles não insistiram? Não Foram voltaram quantas- nos outros pleitos? Quantas do Baiano até ele conseguir? 3? 2000, depois perdeu em 2004, na terceira ele ganhou. Pois é. Também tem isso, né? Você acha que faltou É uma insistência? construção. Eu Mas o acho que Baiano- precisa Ah, construir. É o que eu Porque disse, cada o Baiano cenário vai já fazer tinha uma ala, coisa. gente. É. O Baiano herdou. Baiano e Denilson são da ala Hilda Borges de Andrade. Eles herdaram um grupo político. Pode E ser. esses outros É. aqui tinham que começar do zero. É mais difícil. O Lécio herdou a ala do Plácido. Agora, Catitu, Baltazar, Genô tiveram que começar do zero.
Pois é, e essa ala do Plácido, onde está essa ala? Ela se desfez? Hoje ela está pelas fotos de convenção, porque eu não sei se vocês foram, eu não fui em nenhuma. Pelas fotos, a ala Plácido está com o Dr. Wellington. Pelas fotos de convenção. O pessoal que sempre participou da ala Plácido está com o Dr. Wellington. Isso eu estou falando de foto de rede social das convenções. Parece que, no meu ver, das fotos, dos convívios que a gente fica vendo aí nas redes, parece que deu umas misturadas também, né? Pois é, aí que está o detalhe. Parece que ainda existe dois lados. Será mas que parece essa ala não se separou, não desfez e não só algumas figuras não agora. estão nas fotos? Os figurões que eu vi os principais. Os principais estão, por exemplo, João Júlio, Joaquim do Jarbas, Marlene Rodrigues, Eduardo Cunha, que é o pessoal da ala Plácido, o pessoal das antigas, eles estão nas fotos da convenção do Dr. Wellington Roque. Entendeu? Gente, não é fácil de entender. Nós estamos aqui, fazendo uns rabiscos, tentando entender, para ajudar, às vezes, o eleitor a também entender. Para fazer uma avaliação com mais tranquilidade, com informação, né? O nosso papel aqui não é enxergar quem é o melhor, quem é o pior. Não. E sim abrir a cabeça do eleitor para mostrar quem são os candidatos que estão... Números, gente. Quem são os candidatos que estão se apresentando. O que nós estamos falando aqui, só de ir lá no TSE e achar. São os resultados das eleições desde 2000. Sim. Ninguém está inventando, falando que um é melhor do que o outro, que o outro é pior do que o um. Não tem ninguém falando isso. Aí vem fatos que o Jaime chamou a atenção. Arcos é um negócio pitoresco. Você não pode dizer que o Baiano é favorito, que o Hélder já ganhou ou que o Hélder tá fora. E aí vem as provas de alguns fatos que aconteceram. Em 1996, na eleição, foi aí que o Lécio surgiu, né, para o cenário político, apoiado pelo Plácido, enfrentando a Dona Hilda naquela época, com 84 anos de idade, né, a Dona Hilda, já tinha sido prefeita um mandato, mas já estava com seus 84 anos. O oba-oba na cidade é que o Lécio já estava eleito. Tanto é que reza a lenda, aí é lenda, gente, não se é verdade, se é mentira, né, não sabemos. Reza a lenda. Quem tiver foto ou vídeo, manda. Quem tiver alguma foto ou vídeo, reza a lenda que o Lécio foi sentado na cadeira do prefeito, porque ele era da ala do Plácido, o Plácido estava lá. Senta aí, Lécio, que essa aí é sua nos próximos 4 anos. Aí, na época, ainda era voto cédula de papel, então demorava. Às vezes ficava uma semana. Que foi quase uma semana no pós-esportivo. Foram abrir nas urnas, né? Deu Dona Hilda com 700 e poucos votos de diferença. Certo? Essa é a primeira lenda que nós temos aqui, o primeiro fato pitoresco. Depois veio 2012, quando o Baiano cassado, igual você já disse, né, que o juiz da época foi numa emissora de rádio e falou, tem um candidato a prefeito que está cassado, não posso falar o nome porque é segredo de justiça, mas... Se vocês votarem nele, vocês vão perder o voto, porque não vai ser computado. Né? E aí o que aconteceu? Todo mundo achou que quem ficaria... Porque aí começou o murmurinho na cidade. Quem ficar em segundo assume a prefeitura. Isso. A eleição passaria a ser o segundo lugar. Exatamente. Aí o que aconteceu? O Lécio era o nome da vez. Com aqueles apoios que eu já disse, né? O mundo político estava no palanque do Lécio e o doutor Roberto de franco atirador. O que aconteceu? Agora já era urna eletrônica, é rapidinho. Na hora que computou os votos, Roberto Alves. Segundo colocado. Como realmente a candidatura estava cassada. Exatamente, ele tomou posse o segundo lugar. Mesmo, né? Isso. Bom, aí veio outro fato pitoresco. Que aí, gente, a gente fala, é o fato que chega ao conhecimento nosso. Porque se teve alguma coisa, a juíza proibiu e autorizou falar que estava proibido, não podia fazer isso, aí cada um tem sua opinião. Se a juíza fez certo, se ela fez errado, não sei. Não, isso aí não. O que nós temos que falar é que
na semana da eleição, soltou-se uma pesquisa que o Dr. Wellington estaria 23% na frente do candidato Denilson. E no domingo, na hora que computou os votos, o Denilson ficou 4% na frente do Wellington. Então, o que nós estamos querendo dizer é isso. Arcos é um negócio diferente. Uma coisa que aconteceu nessas 3 campanhas que eu vi... Ah, esqueci da outra antes de você comentar. Essa Plácio Baiana eu acho que foi a pior de todas. Porque essa não é reza a lenda, essa nós ouvimos. Né? Na sexta-feira, o carro de 2 carros de som. Um do é. Plácio e um do Baiano. Os dois falando que estavam em primeiro. E registrado no cartório. E em determinadas ruas, os dois passaram um atrás do outro. Um na frente do outro. Confirmado, Plácido, em primeiro lugar. Pesquisa registrada no cartório sobre o número tal. Aí o carro do Baiano veio atrás. Confirmado, Baiano em primeiro lugar. Pesquisa registrada no cartório, número tal. Então, quer dizer... Essa, em todo caso, E, na dá verdade- pra defender, porque 1% só já tem a margem não. é 2, os E dois se estão você vê corretos, o né? número de votos, a diferença não é Ainda tão grande. bateu certo. Tá dentro É. da margem de erro. 1.500 e poucos votos. Tá dentro da margem de erro. 5 pontos. Então faz a conta aí. 10.774. Ah, 11.774 E no finalzinho dá uma diferencinha, pouca, mas dá. para porque 10.181. quem tá indeciso acaba indo pra algum lado. Né? 1.774. Mas não é raro as pesquisas, não. Se os dois puserem que estavam 1%, Porque só tem a cada um na margem de frente. erro, ué. 1.593 votos diferentes. Tá vendo? É. Mas é um fato interessante, curioso, né? Os 2 carros de som, às vezes nas mesmas ruas, passando e um falando que estava na frente do outro. Então, isso demonstra, já na passada, É. aí aconteceu outro fato. A única pesquisa divulgada que nós tivemos conhecimento foi uma da Band, né? Acho Foi que uma todo só? foi aqui em Arcos. Não, candidato nenhum É. divulgou pesquisa, não. Fizeram, mas não divulgaram. Nós tínhamos uma interna, né? É. Portal Arcos Rádio Vertical. Que não fizemos, divulgamos, não né? foi porque não foi Não registrado. foi registrado. Ela bateu, né? A Bateu. diferença. Mas, assim, divulgar foi só uma Só da uma Band. que saiu, Band né? Minas. Eu não lembro o resultado. Também não, mas... Mas depois eu vou procurar. Isso, não lembro o resultado. Mas então o- o que a gente quer dizer é o seguinte, a eleição que está começando em Arcos pode dar qualquer um dos 3. Pode. Uma coisa é fato, que eu ia comentar sobre essas três últimas. É que parece que a Arcos não aceita muito bem bagunça. A gente via, eu pelo menos essas eu acompanhei mais de perto, tinha muito essas coisas, né? A gente chama até de um certo jogo sujo, era cartinhas embaixo de porta, essas confusões que teve lá da pesquisa, caça-pesquisa, não caçou e carta de som jogando em cima, essa é uma estratégia, ok. Mas as pessoas, a cassação, mas as pessoas viram isso de uma forma que elas não gostaram. Nós tivemos uma campanha, eu não vou Xingamentos em lembrar. debates, que também não posso Eu não vou deixar de lembrar falar. qual ano, você talvez lembre, Renato. Nós tivemos uma campanha que foi a campanha da judicialização, onde Teve. que caía, acho que no mínimo umas Foi 10 a- denúncias por dia Foi essa, no Ministério Foi a Público. penúltima, não? 2012. Mas foi uma coisa É louca. 2012, né? 12. Uma Era, coisa, o juiz tinha que despachar 2, 3, 4 As pessoas não denúncias num gostaram dia. disso. Elas começaram a horrível. entender como um jogo sujo. Ah, como porque tipo aí o assim, uma fulano falava assim, mesquinharia. aí um joga- denunciava lá. 2012, que fanto é que foi aí, me parece, se eu não estou enganado, não, Foi era, 2012. não era o candidato Lécio, a cúpula da campanha, que fazia essas denúncias. E Acho aí que que era deu-se essa surpresa dele cair de segundo para terceiro. E justamente uma delas foi a das mochilas, que As da caçou mochila, que a caçou candidatura do Baiano, que candidatura do reverteu Baiano com 1 ano e Dr. 8 meses depois. Não, mas o que a gente tá lembrando, e de fato, era tudo. Se você Não, porque o banner tá com Colocava uma medida um 1 banner, centímetro a mais, um a placa do processava fulano o tá... Aí um virou uma milímetro a reação em mais. cadeia, né? É. Aí o outro põe e fala, não, então processa também. E o negócio judicial, o trem ficou uma loucura. Eu chamava de a campanha judicial, É. E porque ela então, se assim, deu na justiça. Isso, no olhar das pessoas, pelo que a gente via, não ficou bom. Ficou parecendo, tipo assim, por que não joga o jogo correto, né? A partida direitinho, todo mundo pedindo seu voto. E as pessoas não gostaram daquilo e tenderam para um lado.
por conta disso. E eu vejo que isso está aumentando. E aí eu acho que esse cenário passou até a nacional. A rejeição Tudo. da campanha suja. Essa campanha que você não vai fazer a sua campanha, seu marketing, você vai fazer uma coisa para atrapalhar o outro. Ou aquela estratégia que você vai pontuar coisas do outro. Candidato falando da mãe do De tudo. Marketing negativo. Isso. É porque você está usando um tempo de rádio que é precioso para falar uma coisa. Eu acho que é uma estratégia né? burra. Para falar uma coisa que todo mundo já sabe. E outra, uma coisa que não está no debate das ideias. As pessoas Você querem tira o saber tempo de disso. debater ideias, propostas, para falar mal do seu oponente. Eu acho né? que é isso. E aí não vem ao caso, se o oponente fez, deixou de fazer. Errado. Né? Isso cabe à justiça dizer. Mas coloque as ideias, coloque as propostas. Fale de você. Até ideias também, né? O pessoal hoje está mais crítico quanto a isso, né? Da ideia que você propõe, eles querem saber como que você vai fazer aquilo. Porque, Assim é possível executar. Como, ou pelo menos, como você pensa ser possível, explicar aquilo. As pessoas estão cobrando isso hoje. Né? Você põe uma ideia aqui na mesa, mirabolante, que lindo, mas e aí depois? Né? É uma coisa que é interessante se observar. Né? Esse negócio. Igual foi na passada, eu tô acompanhando política em Arcos desde 1987, quando você tá na barriga da sua mãe. Eu acho que a passada foi a política mais baixa da história. Nem Tora contra Graveto, nem quando chamava a Dona Hilda de Muxiba, de não sei o quê. A passada foi a mais baixa. Durante a eleição é para debater ideias. Eu sou bom por isso, ele é ruim por isso. E antes, se você pegar, aí vão trazer de novo pro municipal. Aí teve. A gente conhece, os candidatos, todos eles, todo mundo conhece. Então você não tem que ficar, e eu acho que nunca deveria, né? Mesmo que tivesse, não tem que ficar indo nessas. É isso que vocês estão falando, é ideias. Quem é o Anderson, todo mundo conhece. Mas o que o Anderson quer oferecer para o cargo que ele quer ocupar? O que ele vai oferecer? É tipo uma entrevista de emprego, gente. Não queremos saber o que o cara vai fazer de bem para a cidade, onde a gente vive, onde a gente cria a família da gente, enfim, onde a gente quer ficar aí por mais longos anos, né? E isso é bom deixar claro que às vezes nem é o candidato, né? É verdade. Normalmente que é não outra é o coisa candidato. que a gente via muito. É a equipe. A equipe. Às vezes o candidato nem tá sabendo aquilo. Porque o candidato está envolvido com a com campanha. voto. E ele, às vezes, não toma ciência de tudo que acontece na campanha. E ele tem uma assessoria. Aí o pessoal parte a campanha para um lado baixo. E às vezes, quando o candidato acorda, o negócio já alastrou. Hoje é muito Já rápido desandou. um período eleitoral. É rápido. Não dá tempo de... E quanto mais avança, menos tempo se tem. Mais compromissos o candidato não tendo, né? E aí que você falou é importante. Ele, às vezes, quando ele toma ciência daquilo que aconteceu, já era. Ele vai consertar onde e como. Né? Hoje em dia não... E às vezes o candidato chega não é fácil explicar. De noite, ele fala assim, eu não quero isso. Mas aí tem 4, 5 que buzina no ouvido dele, não, tem que ser assim, tem aí pega e fala, não, então vai. O cara já tá cansado, né? Tá cansado porque de pedir voto, o nome dele é que tá rolando, ele pega e fala, não, então faz do jeito que vocês quiserem. Ou pior, né? Que a gente já viu isso em campanhas aí. Às vezes o prefeito, um candidato não queria tal coisa e não, vai fazer sim, vai. E manda fazer as coisas. Porque antes acho que podia, né? Vamos falar, por exemplo, de adesivos e o marketing fora do padrão. Hoje tem um padrão a ser seguido, né? Tudo tem que estar devidamente no tamanho certo, o material, tem que ter lá CNPJ, tem que ter um monte de coisa. Tem que constar, né? E a galera que veio daquela antiga ali que não tinha isso, né? Isso é bobagem. E sai fazendo e toma e multa, candidato. E toma e multa. E vai chegando. Então, isso para uma coisa também que um candidato que peça para não fazer e fazer também é o que você falou, pouco custa. Gente, então nós estamos chegando ao final, convidando vocês mais uma vez, né? Para já segunda-feira, ao vivo, às 20 horas. Quem é? Nós começamos Helder. a nossa série de entrevistas com o candidato Helder Ribeiro. Na sequência, quem já depois não do deixe de se inscrever no canal, né? E por último o Helder. Então na sequência, de 19, Helder Ribeiro, 26 Baiano
E dia 2 2 de setembro. doutor Wellington. Então, E e no dia 9 9 de setembro, o debate. Ao vivo também. Marca na agenda, não, a dona de casa Toda aí segunda-feira. não marca nada para esse dia, né? Meu amigo aí também que gosta de acompanhar a política, principalmente política democrática, bem feita, né, com clareza, né, Anderson? Se inscreve aí no canal para poder acompanhar os debates e também as entrevistas. A gente vai fazer, se Deus quiser, um trabalho muito bem feito e conta com a participação, com a audiência de todos vocês aqui no Conversa Afiada e também na Rádio Vertical FM. O Portal Arcos dando a maior cobertura, cedendo esse espaço para nós aqui e, claro, com as reportagens, né, Renato? Uhum. E estará também nos ajudando nessa cobertura e a gente, desde já, vai agradecendo a vocês. Beleza? Renato, obrigado pela sua participação e Eu que de agradeço. público. E hoje você conosco à mesa. Do ar da graça. Te agradecer por tudo que você tem feito por mim e pelo Jaime. Muito obrigado Que mesmo isso. de coração. Viu? Companheiro é para isso mesmo, né? A gente sabe do trabalho de vocês, que a gente acompanha há tanto tempo, né? E Jaime, que sempre esteve com a gente, né, com o portal, inclusive, né? É o fundador do portal. Passou o bastão pra gente aí, confiando da gente seguir o trabalho e graças a Deus a gente tá seguindo. E junto, né? Seguindo acho junto. que Acho que o importante é isso. E desejar que seja um pleito, né, bem saudável, que esse ano seja algo debate inédito, de ideias, né, que seja assim uma seja campanha, no nível da reunião aqui hoje, né? porque a gente quer registrar, a gente quer deixar registrado aí para a história, porque você falou que foi muito difícil conseguir tantos dados, né? E de uns tempos para cá, hoje tá ficado registrado não só os números, mas as imagens de tudo isso que está acontecendo. Então que dessa vez, que desse pleito seja algo que fique como um exemplo, falar, nossa, você lembra daquela campanha? Ela foi exemplo, ela foi uma campanha limpa, foi uma campanha bonita, um debate de ideias entre os 3 candidatos e que as pessoas conseguiram pensar e criar um sentimento de novo, de vontade de discutir ideias. E que nas próximas que virão, né, mais pessoas entrem, participem, né, na vereança, no cargo de prefeito e até outros cargos, né? Porque não, a Arcos precisa produzir. Não estamos precisando produzir um deputado aí, não sei se já teve, não, né? Nós tivemos o Denilson Teixeira, né? Que ele chegou a tomar posse no cargo, mas ficou 40 dias, né? E o doutor Maurício, que foi doutor Maurício. Nossa, mas há quanto tempo? Maurício foi. E que deixou um legado lá, né? Então acho assim, tá precisando voltar a ter as avenidas sanitárias tão belas. É projeto do doutor Maurício de Andrade, né? É verdade. A execução de se passar, mas o projeto, a ideia, o sonho, quem sonhou as avenidas sanitárias foi o doutor Maurício Andrade. Muito bem. Bom, e só aproveitando o gancho do Renato aí, que esse debate seja realmente na área das ideias, né? A gente desenhou um roteiro para isso. Vamos contar com a participação de convidados aqui. Já posso adiantar um convidado que já confirmou presença, que é o Newton Vieira, que é o diretor do IFMG, vai estar conosco aqui como convidado, como comissão, né, para dirimir dúvidas que possam surgir durante o debate. Nós vamos ainda confirmar mais um ou 2 convidados para formar essa comissão, porque se surgir alguma dúvida, né, se surgir alguma dúvida, não seremos nós que vamos resolver, será essa comissão que vai resolver naquele momento do debate, para que o debate seja realmente como deve ser, né, democrático. Essa é a nossa intenção e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir fazer. Vamos fazer um trabalho que vai ficar na história, porque diferentemente de outras vezes que já aconteceu esses debates aqui em Arcos, esse vai ficar gravado para a história, né? Porque o YouTube é um site mundial, um banco de dados mundial, e isso nunca vai ser apagado, né? Então, as pessoas vão poder assistir em qualquer parte do mundo, né? Revisitar aquilo, né? Amanhã, daqui 10 anos, daqui 20, 100 anos,
você vai poder... Porque é muito triste, né, Anderson? Igual você foi fazer uma pesquisa hoje e você vai até certo ponto, chega lá, não tem mais informações na internet. Resultado da eleição de 2.000 aqui em Arcos, eu comecei 1h30 da tarde e consegui às 6h30. Olha só. Nossa, aí é difícil. Olha só. 6h30 na hora que eu consegui imprimir. E se você não tivesse conseguido... Eu sabia a colocação, mas não tinha os números. Não tinha os números. Mas ele já não ficaria completo. Você sabe qual que seria a outra opção? Teria que acionar judicialmente, fazer um requerimento à Justiça Eleitoral, que está abarrotada de trabalho, porque eles estão finalizando hoje, na segunda-feira, dia 12, finalizando, eles estão trabalhando ainda os registros de candidatura, né? Então, eles não teriam tempo hábil para fornecer esses números para a gente, abrindo lá o arquivo manual, então a gente ia ficar sem essa informação, né? A gente consultou o pessoal do cartório, teria essa possibilidade, mas seria para daqui um mês, 2 meses, ou depois da eleição, talvez. Então, por isso a importância do meio de comunicação, como é a internet, porque hoje a gente sabe que tudo está na internet. Quase tudo, pelo menos, né? E bateu na trave. Dei sorte. Então tá, gente. Até segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, e ao vivo também na Vertical. Sim, ao vivo na Vertical. É ao vivo pelo nosso canal aqui, e quem não puder assistir no YouTube, quem estiver trabalhando, quem estiver na estrada, pode ir ouvindo aí pelo FM ou pela internet e também no aplicativo. Depois pode, no conforto que quiser, no conforto que precisar, poder assistir com toda calma, né? Ou até reassistir. Um abraço para você, obrigado aí por ter acompanhado a gente até esse momento, e os ouvintes da Vertical, um bom domingo.